Meus irmãos, nos preparemos para a abertura dos trabalhos na noite de hoje, na parte material, nos conectando com a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas, existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. Assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica sevedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco,
invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na parte material na noite de hoje estão abertos. Hoje, dia 9 de setembro de 2022, vamos fazer a apresentação do tema As Origens da Maçonaria. Nosso irmão vai colocar aí os slides. Segundo. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de que fosse entendido como surgiu no universo a maçonaria. Ainda tem muita gente, inclusive a maioria dos maçons, que acham que a maçonaria é uma coisa criada aqui pela Terra, que simplesmente é uma invenção dos homens. Mas, em realidade, esse é um movimento universal. É a própria ação do amor de Deus que determina que grupos que já atingiram determinado saber, determinada vibração, que já ultrapassaram as necessidades kármicas, e daquilo que eles sentiram, viveram, etc., então agora eles se tornam responsáveis por ensinar. Diz que nós temos duas fases, a fase de aprender e a fase de ensinar. Então, tudo que nós aprendemos em termos reais, nos compete a função de fazer com que esse conhecimento possa ser abraçado por outras pessoas. E, como a maçonaria não é muito bem compreendida em sua sublime missão, então nós vamos ver que existe um comando. Os meus irmãos que são maçons, todos se lembram que nós respeitamos um princípio criador a quem chamamos de grande arquiteto do universo. E todos os templos maçônicos do nosso planeta, eles são dedicados ao grande arquiteto do universo, ao Deus, né? Então, é como se ele fosse o comandante geral de toda a ação da hierarquia do conhecimento. A hierarquia do conhecimento são esses seres que já chegaram no seu total desprendimento das coisas da necessidade materiais e agora já nos planos de energia, já se preparando para voltar ao encontro do Criador. Então, eles têm o sentimento de ajudar a humanidade quando ela se encontra no devido tempo, na devida hora, de que possam perceber e compreender. Então, esses seres se aproximam da humanidade e começam, então, a intuir, a orientar aqueles mais esclarecidos, aqueles que têm uma sensibilidade maior, aqueles em quem a mediunidade já está um pouco mais ativa, para que eles sejam, então, os comandantes na parte da matéria, esse trabalho que é realizado, na realidade, pela espiritualidade. Nós aqui, na parte material, somos apenas parte desse jogo. Então, o comando universal da maçonaria, universal, porque ela surge como primeiro instrumento de transformação do ser em todos os planetas do universo, quando a humanidade atinge um nível em que possa perceber e ser tocado pela mudança, pela transformação. E, tocado pela mudança e transformação, ele se torna um iniciado e capaz de utilizar o seu conhecimento para ajudar a alavancar o próprio progresso espiritual e material daquele planeta. Então, esse comando universal
que trabalha em nome de Deus, não é Deus diretamente quem dá, mas foi Deus quem permitiu que isso fosse criado. Então, esse comando é feito por seres já de alta hierarquia e que tiveram, durante todas as suas vidas nos vários planetas, esse cuidado, esse zelo de se prepararem para ajudar a humanidade. Então, esse comando ele tem todos os planetas do universo para comandar, porque em todas as galáxias do universo existem planetas cujas humanidades já estão em condições de receber o trabalho de desenvolvimento espiritual através da maçonaria. Então, esse comando universal ele só pode vir aqui à Terra uma vez por ano, porque ele tem todo o universo para percorrer. Então, aqui no planeta Terra, ele se reúne com a gente no dia 10 de setembro, amanhã. Então, nesse dia, eles vêm para receber da parte material relatórios de tudo que foi feito durante o ano, do ano passado para este ano, e aí ver também o que é que a gente pretende fazer, que é para eles poderem dar o amparo, a força necessária para que aquelas situações que nós visualizamos como interessantes para o bem comum possam ser implementadas o mais rapidamente possível. Então, a maçonaria, como eu disse, não é uma criação terrena, é uma criação divina, é uma é uma escola de aperfeiçoamento dos seres que é colocada à disposição de todos os seres em todos os planetas. Agora, é claro que só pode entrar quando a humanidade atinge uma condição como estamos hoje aqui na Terra, quer dizer, nós estamos no quinto plano. O quinto plano de evolução, a quinta raça, tem como parâmetro principal da psique dessa humanidade, da consciência dessa humanidade, a capacidade de entender a verdade. Então, a gente chama esse quinto plano o plano da verdade. Os alunos e os obreiros vão poder fazer a relação disso com aquela planificação divina, né? Então, lá naquela planificação divina, os homens da primeira raça, eles utilizavam apenas o que era necessário para a satisfação de suas necessidades primárias. O da segunda raça já começou a pensar, já começou a trabalhar um pouquinho mental, e então já começou a querer alguma coisa um pouquinho melhor, a tentar ver um alimento mais adequado, uma forma de se proteger das intempéries e dos animais ferozes, etc. Então, ele já começa a ter essa mente, essa vontade sendo despertada. Na terceira raça, se desperta para a humanidade terrena e para as humanidades em geral, desperta a parte da imaginação. Então, na imaginação, a gente já começa a perceber de que maneira vamos usar o nosso pensamento, a nossa vontade, para criar melhores condições de vida. E a quarta parte, a quarta fase a quarta raça humana, tem por parâmetro a inteligência. Então, ele passa a satisfazer as suas necessidades, usando sua vontade, sua imaginação, para fazer aquilo que precisa da melhor maneira. E quando chegamos na quinta raça, é que nós estamos começando a ter plenitude das nossas funções, porque já vencemos aquelas outras 4 etapas, então estamos agora apenas a 2 da perfeição material. Então, por isso, essa quinta raça, esse quinto plano que nós estamos vivendo, corresponde ao plano da verdade. Então, por isso, Cristo afirmava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o momento em que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra é esse momento. A humanidade está pronta, em grande parte, é claro que alguns estão mais atrasados, mas em grande parte, quase todos estão prontos para serem chamados para um conhecimento superior. E como esse conhecimento superior não pode ser dado a todos, porque, como o nosso mestre Shebna diz, não se pode dar armas a loucos.
porque se der uma arma louca, ele vai fazer loucuras com essa arma, né? Então, é claro que as iniciações no conhecimento real, elas são sempre daqueles que se preparam para isso, que são escolhidos, que ou se escolheram para isso. Então, quando nós somos contactados e alguém nos convida para fazer parte de uma instituição maçônica, é porque há uma perspectiva de que nós já estejamos em condições de perceber aquilo que a maçonaria tem a nos oferecer para a transformação do ser humano. Então, em todos esses planos, outros planetas já passaram e hoje nós estamos exatamente nessa fase. Segundo, por favor. Terceiro, aliás, né? Então, aí a gente pergunta o que é a maçonaria, qual a sua finalidade, a quem se destina, como trabalha para atingir os objetivos. Então, a finalidade da maçonaria já ficou mais ou menos clara, porque eu disse anteriormente, que é reunir os seres humanos mais aptos, moral e espiritualmente, para educá-los e levá-los à perfeição, para que possam, no meio da humanidade, exercer seu papel como transformadores da humanidade. Então, a grande finalidade da instituição maçônica é essa, é preparar seres que liderem a humanidade, mas que liderem com espiritualidade, com amor, e não com os objetivos de riqueza, de ganância, de luxúria, etc. Então, a maçonaria tem essa finalidade de pegar homens comuns e transformá-los através do seu meio de educação, transformá-los em seres humanos que possam servir ao mundo. Então, a quem se destina a maçonaria? A todo ser humano que deseja servir ao mundo, que deseja servir à humanidade, aos seus irmãos. Então, a maçonaria tem essa finalidade. E como ela trabalha para atingir esses objetivos? É claro, quando se fala em maçonaria, todo mundo diz, é uma sociedade secreta. Não, hoje a gente diz que é uma sociedade discreta, né? Porque não é sociedade secreta, é uma instituição que tem seus estatutos registrados em cartório, que é para conhecimento público, então não pode ser secreta. Ela tem apenas o seu modus operandi, o seu modo de agir, que é privado dos membros, é privado para os membros. Então, como se trabalha, como a maçonaria trabalha? Através de conhecimentos reservados, exercícios que visam a transformação, a melhora da percepção do ser humano, e utilizando alguns recursos que são alegorias, símbolos. Só para ilustrar o que é isso um pouquinho melhor, a gente vai buscar maçonaria. Maçonaria vem de maçon. Maçon é pedreiro em francês. Então, por isso que os maçons são chamados de pedreiros livres. Por que pedreiros livres? Porque antes era uma confraria de artesãos da pedra. Tinha as confrarias dos artesãos da madeira, do vidro, de várias espécies. E tinha os artesãos da pedra, que eram, muitas vezes, melhor remunerados, exatamente porque trabalhar com a pedra é uma área que precisa muito conhecimento. E, então, através desses símbolos que dizem respeito à profissão do maçom, do pedreiro, foram adaptados a esses símbolos, a esses objetos de uso deles no trabalho normal, foram adaptadas condições para esses símbolos espirituais, de mudanças, de transformações. Então, quando a gente pega uma colher de pedreiro, a gente olha que ela tem uma função física, né? Ela tem para pegar a massa, assentar os tijolos ou as pedras e botá-las em prumo direito. Então, estamos falando já em prumo. O prumo é para que as construções não desabem. Se a construção não foi feita a prumo, a construção tende a cair. Falta o eixo dela, fica fora de centro e acaba uma construção sendo derrubada. Então, prumo, o fio do prumo,
o nível, o compasso, o esquadro, todos esses materiais que normalmente o pedreiro usa para fazer suas marcações e fazer o seu trabalho, passaram a ter uma contraparte que não é material, que é espiritual, que tem uma significação oculta e que, por isso, ela, então, é privada dos membros, para que possam saber o que é que representa cada símbolo desses. Então, cada símbolo é uma esperança de que aquele ser possa introduzir ou fazer com que aquele símbolo externo possa se tornar interno em sua consciência, possa se transformar aquele indivíduo comum num indivíduo capaz de fazer a diferença no seio da comunidade ou da humanidade. E como se trabalha para atingir esses objetivos? A forma de trabalho varia de instituição para instituição. A maçonaria que nós conhecemos, ela hoje está estabelecida no mundo inteiro, e através de várias potências, como são chamadas aquelas instituições que, para um determinado país, que servem de registro, de autorização para que novas lojas possam ser abertas. Então, a maçonaria que nós conhecemos, a maçonaria simbólica, ela é uma instituição que teve suas bases ditadas na Idade Média, em torno de 1300 e pouco, até 1370, por aí assim, quando foi criada a primeira Constituição, que foi criada nas lojas da Inglaterra, e que depois se uniram a essas lojas, formando uma grande loja. Então, essa é considerada até hoje como a sede máter da maçonaria. Mas não quer dizer que todos devam respeito irrestrito às normas dela. Só aqueles que se filiam voluntariamente à ação dela que são. Então ela é uma potência, mas tem uma potência aqui no Brasil, duas ou três, nós temos aqui no Brasil umas 3 ou 4 potências diferentes, e cada uma pratica o trabalho maçônico de uma certa forma diferente. São vários ritos, e cada rito tem a sua forma de ser executado e a sua forma do aprendizado acontecer. Então, a maçonaria tem essas finalidades, se destina a todo ser humano, qualquer ser humano que deseje avançar, progredir, ainda por enquanto de sexo masculino, embora existam algumas instituições já que trabalham com o feminino, principalmente na França, que saiu na frente, e hoje a grande loja da Inglaterra está estudando fortemente isso para acabar com o Landmark 25, que é o que impede que mulheres possam pertencer à maçonaria. Mas as mulheres pertenceram à maçonaria de várias formas. A Sociedade Teosófica, que existe há mais de 150 anos, é uma organização maçônica. A Rosa Cruz é uma organização também maçônica. Maçônica por quê? Porque tem os ritos, tem uma forma de iniciação, tem seus símbolos, sua maneira de fazer o seu aprendizado. Então, a maçonaria é isso, ela não é uma só, ela se multiplica de acordo com as necessidades humanas e de acordo, às vezes, também com a vaidade, com a arrogância, o orgulho de determinados seres. E, por isso, há muitas fraturas. De vez em quando, um grupo de lojas se rebela, cria uma nova potência e tal. Isso aí tem acontecido, como igrejas, né? Da Igreja Católica saíram quantas religiões, e de outras religiões, quantas outras foram nascidas. Então, a maçonaria não ficaria de fora disso. Então, para atingir esses objetivos, a maçonaria usa essa forma de exercícios que transformam moral e espiritualmente o indivíduo através de alegorias, símbolos, através de mensagens próprias, de rituais próprios, que permitem, então, que o indivíduo entre, quando ele está em loja, ele está num outro ambiente, ele está pisando num terreno sagrado.
e com isso, então, ele está pronto para ser acessado pela espiritualidade, orientado com mais profundidade. O caso do Círculo Branco é também uma maçonaria, mas só que nós somos uma potência independente. Por quê? Porque nós temos um ensinamento próprio, trazido pela via espiritual mediúnica, e que nos trouxe de volta muita coisa que foi perdida ao longo do tempo, já que a maçonaria foi perseguida, ainda é perseguida até hoje por igrejas, e por determinados reis. Por longo tempo ela foi perseguida, seus membros foram mortos muitas vezes. Então, por isso que a maçonaria ela tem esse fracionamento, tem isso. Como eu explico sempre às pessoas, a maçonaria é uma escola de perfeição. Quem se matricula numa escola de perfeição é um ser perfeito? Não, é alguém que quer atingir a perfeição. Então, se ele quer, a maçonaria vai lhe proporcionar os meios de que ele seja, desde que ele faça a sua parte. Perfão, passou o outro, o número 3, isso. Então, vamos ver o surgimento e caminhada na Terra. Eu já até passei um pouquinho isso para vocês, quando eu falei da quinta raça, mas veja, quando é que surgiu a quinta raça no planeta? A quinta raça no planeta surgiu há 35 milhões de anos, porque cada raça ou cada plano de evolução humana, ele acontece em 7 milhões de anos. Então, quando nós atingimos a quarta raça, atingimos a marca de 28 milhões. E quando começamos a quinta raça, começamos com 28 milhões em um ano, e 2 anos e tal, até chegar aos 35 milhões de anos que nós estamos quase completando, porque a grande maioria, uma boa parte da humanidade, já está pronta para entrar na sexta raça, que tem como característica a consciência. Então, essa é a fase de nós implantarmos a consciência crística no planeta. Então, no momento em que a Terra atingiu a quinta raça, aí começaram a aparecer as ações da espiritualidade maçônica para que pudessem trabalhar junto àqueles seres mais preparados, que já tinham uma mente mais desperta, já procuravam um conhecimento maior. Então, esses começaram a ser trabalhados, reunidos. Aos poucos, eles foram se reunindo por afinidade e a espiritualidade conduzindo isso tudo para que eles se reunissem e fizessem o trabalho. Então, nós, no nosso caso aqui, nós temos Lemúria. O continente da Lemúria é apenas uma fração do continente anturiano. O continente anturiano foi a primeira parte do planeta Terra onde surgiu o ser humano, embora o pessoal hoje fale que foi na África, simplesmente porque também os anturianos eram negros. Então, por isso há essa conexão como se fosse na África, mas, em realidade, a primeira raça humana começou na Antúria. E como a Antúria era aí naquela linha de fogo do Pacífico, sujeita a terremotos, maremotos, vulcões e demais, etc., então houve várias fraturas. Então, a grande parte do continente anturiano submergiu e ficou uma parte que era a parte da Lemúria. Então, aí na Lemúria, 850 mil anos atrás, estava acontecendo alguma coisa parecida com o que acontece hoje. A mediunidade pipocando em todos os lares. Todos estavam sendo atacados, de repente falavam coisas que os outros não entendiam, e eram taxados como loucos, às vezes até mortos por causa disso, né? Mas um grupo de homens começou a pesquisar o que era isso, né? Começaram a se reunir para discutir esse assunto. E então aí a espiritualidade começou a trabalhar neles, a mostrar o que é que estava vendo, que era simplesmente a mediunidade ressurgindo no planeta, atingindo o seu clímax, e que eles tinham então de explicar isso para a humanidade, preparar a humanidade para entender. Só que isso foi há 850 mil anos antes de Cristo, que foi
o nascimento, vamos dizer assim, a preparação do parto do nosso Círculo Branco, que surgiu exatamente nessa época, 850 mil anos antes de Cristo. Só que, como eu disse, numa escola de perfeição se matriculam os imperfeitos. E eles não suportaram, começaram a ser perseguidos pela população, pelas pessoas, dizendo que eles eram loucos, e eles acabaram mostrando que eram loucos mesmo e tocaram fogo na cidade. E a cidade da Lemúria foi destruída pelo fogo, né? Mas uma parte deles se refugiou, partiu para o continente Atlântico, aonde continuaram buscando o conhecimento, aprofundando mais nesse conhecimento. E então, na Atlântida, foi que houve o florescimento maior da nossa raça humana, o progresso maior que nós já tivemos. Nem hoje a gente conseguiu atingir o conhecimento científico que foi atingido na Atlântida naquele tempo. Hoje, muita coisa ainda está por ser descoberta que eles já utilizavam. Basta dizer que 12 mil anos antes de Cristo, eles já faziam navegação aérea, eles já tinham avião, né? Então, a Atlântida foi o local aonde proliferou, aonde se reuniu, vamos chamar assim, a nata da quinta raça, aonde houve os meios e os caminhos necessários para que evoluísse de forma mais constante, mais avançada. Mas foi também por nessa época aí, que no início da terceira raça, que nós recebemos também aqui os nossos irmãos exilados de Capela. Os exilados de Capela eram seres que foram retirados do planeta deles de origem, porque não estavam em condições de passar para uma nova fase, uma quinta dimensão. Eles ainda tinham de viver na terceira dimensão, porque não tinham capacidade para isso. Então, eles, para lá, para o continente, para o planeta Bela, na constelação de Capela, eles não podiam permanecer, tiveram de ser mandados para outro território. E então eles vieram, grande parte deles veio aqui para o planeta Terra. Só que, veja bem, eles chegaram aqui no planeta Terra quando a gente estava ainda antes de começar a quinta raça. E eles já tinham conhecimento da quinta. Então, eles tinham conhecimentos avançados. Só que eles não tinham avançado em moral, em equilíbrio, em empatia, em amor pelo seu semelhante. Eles eram realmente brutos. E lá na Atlântida foram eles quem começaram a degradação, começaram batalhas, uma parte contra a outra, os vermelhos contra os brancos, e aí vai. Vermelhos por quê? Porque na costa da Atlântica viviam muitos índios, especialmente os tupis. E então começaram a utilizar os altos conhecimentos que tinham em guerras que acabaram levando à destruição. E a Atlântida acabou afundando cerca de 8 mil anos antes de Cristo, por um erro de cálculo dos cientistas que tentaram fazer uma passagem por baixo da linha de arrecifes que protegia a Atlântida da invasão da água do mar, porque a sede dos sete reinos de Atlântida é nível inferior ao nível do mar. É como acontece na Holanda, na Bélgica hoje, né? São abaixo do nível do mar um pouco. E então eles eram protegidos por uma linha de arrecifes naturais. E os cientistas pretenderam fazer uma passagem pelo fundo dessa linha de arrecifes, erraram no cálculo, desabou, e aí a água acabou invadindo e a Atlântida foi submergida. Antes disso, uma grande parte dos sacerdotes, dos grandes iniciados atlantes, já tinham previsto que isso ia acontecer, já tinham saído e procuraram na África, foram procurando aonde se instalar na África, até que chegaram lá nas margens do Nilo, já quase no delta, e ali se fixaram naquilo que nós conhecemos hoje como Egito. Que o Egito existia, mas eram populações incultas, eram populações nômades, né? E os atlantes traziam uma grande sabedoria, um sentimento, um conhecimento muito grande. Foram eles os autores dos templos que nós chamamos de pirâmides, e que deixaram pirâmides, deixaram esfinges, deixaram
tantos registros da sua ciência avançada. E então, dali, eles ficaram bastante tempo até que os faraós começaram também a meter os pés pelas mãos, guerras, outros países conquistaram, e lá vai, etc. Então, eles acharam que o conhecimento estava ficando perigoso se manter ali no Egito. Então, procuraram um outro local para levar os seus conhecimentos e fazer o seu trabalho. Então, do Egito, eles foram para a Essênia, lá nas margens do Mar Morto, onde se radicaram, construíram lá um grande mosteiro, e ali recebiam pessoas que estavam prontas já para serem iniciadas, às vezes desde bem pequenos, quando não eram alfabetizados, eles mandavam alfabetizar em Alexandria, como foi o caso do Cristo. O Cristo foi recebido lá com 12 anos, mas ainda era analfabeto, então teve de ir para Alexandria, e mesmo porque a idade limite para entrar na ordem essênia eram 17 anos. Então, ele ficou dos 12 aos 17, se preparando, e aos 17 ele voltou e foi iniciado, e aos 29, no ano 29, ele concluiu o seu curso, e depois decidiu sair para fazer o trabalho que nós conhecemos. Bom, então, isso aí se passou entre 500 a.C. até 70 da era cristã. 70 por quê? Foi quando, depois que eles mataram Jesus, os sacerdotes continuaram fazendo a cabeça dos romanos de que, enquanto não destruísse a Essênia, viriam outros cristos, viriam outras pessoas e o Império Romano estaria ameaçado. E então, tanto fizeram que convenceram o general Tito, e o general Tito marchou para lá e acabou destruindo tudo e matando uma grande parte, outros fugiram, mas foi o que aconteceu. Por isso que eu botei 70 anos depois de Cristo, que foi quando houve essa destruição. Bom, e no Brasil, como é que chegou a maçonaria no Brasil? Os brasileiros que eram de famílias de melhor condição mandavam seus filhos para estudar na Europa, né? Iam para a Europa para estudar. E então, lá, muitos deles se tornaram maçons, especialmente na França, que era onde o iluminismo estava no auge, e tal, as ideias mais modernas estavam no auge, e ali, então, eles faziam o seu trabalho. Quando eles voltaram para cá, não tinham ainda meios de fazer. Mas a primeira reunião maçônica que teve aqui no Brasil foi aqui na Bahia. Foi aqui onde eu estou, na Barra, que no Porto da Barra, uma fragata francesa fundeada aí no Porto da Barra, e então lá foi feita a primeira reunião no Brasil, a primeira reunião maçônica no Brasil, dentro dessa fragata francesa, com brasileiros que já eram maçons. Depois disso foi que veio ser criado o Grande Oriente Brasília, depois do Grande Oriente do Brasil, do qual o próprio imperador Dom Pedro I foi grão-mestre, e aí seguiu até os dias de hoje, funcionando. O quarto, amigo, o horário já está um pouco avançado, né? Então, agora eu quero chegar ao Círculo Branco. O Círculo Branco, como eu disse, ele surgiu na Lemúria 850 mil anos antes de Cristo. Esteve presente na Lemúria, esteve presente na Atlântida, presente no Egito, presente na Essênia, e hoje está presente também aqui no Brasil. Ela surge aqui entre nós, entre 1947 e 1952, quando foi fundada em 1952, por um grupo de alguns maçons e outros espíritas que começaram, os maçons queriam contato com maçons desencarnados que pudessem lhes trazer informações sobre maçonaria, sobre alguns assuntos que eram controversos, que havia informações desconexas e tal, e ficaram esses anos todos procurando esse contato. Então, foi quando o nosso irmão Pedra Roxa se apresentou e deu aquelas mensagens, entre 1947 e 48, aquelas mensagens que constituem hoje o livro Verdades Foram Ocultadas, que a gente usa às quartas-feiras. E depois disso vieram, então, as instruções, e finalmente, em 10 de julho de 52, a ordem foi fundada oficialmente.
No início, só aceitavam em seus quadros mestres maçons já iniciados em outras potências maçônicas. Mas o pessoal vinha muita gente para cá porque ficava curioso de ver uma entidade falar de maçonaria com uma intensidade, uma profundidade tão grande que eles ficavam maravilhados. Deu todo o material que era necessário, disse, bom, agora você já tem o necessário, agora é com vocês. Se precisarem de mim, me chamem, mas agora eu não vou ficar toda semana aqui com vocês. E aí, essa grande maioria de mestres maçons que não tinham o sentimento necessário, acabou debandando e ficaram apenas 4 obreiros que deram continuidade a esse trabalho. Foi a partir daí que passou, então, a iniciar outras pessoas que não fossem iniciadas já na maçonaria. Então, a hierarquia de comando é uma hierarquia que é comandada pelo nosso mestre-chefe, são 9 pessoas, 9 irmãos que ajudaram na coleta de todos os dados, de todas as orientações para a formação dos nossos graus e discriminando o que cada grau de trabalho teria, de cuidar, etc. E então a gente foi trabalhando aí e estamos assim há 70 anos trabalhando. E como a maçonaria antiga dessas ordens, Atlântica, Lemuriana, Egípcia, Essênia, eles sempre tinham 2 cultos, um secreto, interno, privativo dos membros, e outro aberto aos profanos, aonde eles realizavam seus trabalhos, suas orientações, suas curas. Então, a nossa ordem foi formada também com essa base. Então, em 1968, ele deu as bases para a gente criar uma loja exotérica, loja profana, vamos chamar assim, em que nós utilizamos os conhecimentos que a espiritualidade nos trouxe para doutrinar, para orientar, para esclarecer a humanidade. E é o que vimos fazendo até hoje. E, por fim, a quem nós estamos subordinados? Como eu disse no início, a maçonaria é um ente universal, não é uma criação do homem da Terra. Então, é claro que nós aqui, o Círculo Branco daqui, ele está subordinado a uma instância mais alta, que no nosso caso, o planeta superior ao nosso é o planeta Vênus. Então, nós estamos sujeitos, subordinados àquilo que o nosso mestre chama do centro espaciano venusiano. Eles têm já uma humanidade bem mais avançada do que a nossa, e então é uma lei universal: o superior dirige o inferior é dirigido. Então, nós somos dirigidos diretamente pelos nossos irmãos venusianos, que, por sua vez, são sujeitos aos mercurianos, são sujeitos a outras esferas. Essa hierarquia sobe até a periferia de Deus. Então, essa é, de uma maneira muito corrida, por causa do tempo, a história do que é a maçonaria, das suas origens espirituais, das suas origens divinas, e que eu resolvi fazer esse trabalho para que as pessoas entendam a maçonaria como uma instituição que tem bases fundamentais no Criador, e é uma função que o Criador determinou para que nós executássemos, que é de transformar os seres humanos em seres capazes de transformar a vida das pessoas. E é isso que nós fazemos aqui no nosso trabalho, de toda quarta e toda sexta. Então, depois, na parte das perguntas, eu posso aprofundar mais alguma coisa que tenha ficado dúvida. Desculpem ter passado aí uns 10 minutos do horário, mas o tema acabou ficando grande. Ok, muito obrigado aí pela paciência e vamos seguir. Depois, a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica CBDista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais e à diretoria desta loja e nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.